Os deputados aprovaram um projeto que permite a posse de arma em toda a extensão da propriedade rural. A oposição defendia o adiamento da proposta. O PT obstrui, porque não há nenhuma evidência científica que armar a população em qualquer lugar da nossa cidade, em qualquer município, significa uma diminuição da violência e uma maior proteção. Há uma sensação de força que é irreal e, ao mesmo tempo, isso faz com que nós tenhamos o maior número de violência. Lá no meio rural, as pessoas estão isoladas, o celular não tem contato, as autoridades policiais não chegam. Não é só no meu estado do Rio Grande do Sul, isto ocorre em todo o interior. Nós temos hoje aproximadamente 30 milhões de brasileiros vivendo no meio rural, a maioria isolados, distantes, e nós precisamos oferecer um mínimo. Ninguém quer ver a violência contra o proprietário, ninguém quer ver a desproteção do proprietário, mas não é verdade que a ampliação do armamento vai proteger melhor esse proprietário. A ideia de que são cidadãos de bem, eu pergunto, deputado Paulo Teixeira, quem matou Chico Mendes era cidadão de bem? Quem matou Margarida Alves era cidadão de bem? Quem matou Dorothy era cidadão de bem? E o que é que nós estamos votando aqui hoje? A liberação para que o cidadão brasileiro, proprietário, arrendatário, possuidor de área rural, ele possa ter uma arma no âmbito da sua propriedade. Imagina que ele está lá no final da propriedade, estourou lá uma cerca, um ladrão de boi. E é muito comum lá no Paraná, deputado Herédia, tem um monte disso, ladrão de gado. Ele vai lá ver a cerca, ele vai como? Tá lá, o cara está armado, está carregando já o gado dele, ele não pode levar arma, porque ele não pode tirar dentro da casa. Isso é o maior absurdo. O limite da propriedade tem que ser a propriedade rural como um todo. Há ainda muito debate a se fazer. Qual seria essa extensão se no Brasil ainda não há uma conclusão em relação à demarcação de terras indígenas, tampouco na reforma agrária. Por isso, não há urgência, e sim os debates, sim a educação e não pela mais armas no Brasil. Precisamos dar o mínimo de segurança para quem está na zona rural, abandonado à própria sorte. Não há como o poder público fazer o policiamento preventivo na zona rural. Não temos como garantir a segurança das famílias que moram na zona rural. Então, o mínimo que nós temos que dar é a possibilidade daquele cidadão ter dentro da sua propriedade o direito ao posse de arma para defender a si próprio e a sua família. Com o prolongamento da discussão em plenário, as divergências entre governo e oposição se intensificaram. Urubus de plantão, olhos na nuca, acabou! Agora é a vez dos cidadãos de bem. O MST, terras que invadiu e que conquistou, produziu o quê? Nada! O que é o MST? Uma máquina, usina de produzir nada! Nada! É isso que sabe fazer. E aí vem aqui falar o pânico em latifúndio. Latifúndio, quem tem latifúndio, trabalhou para conquistar. Respeite o MST. A história desse país, a história de violência do latifúndio. É violência dos grileiros, dos assassinos. Onde estão os 117 fuzil no condomínio de Bolsonaro? Vocês querem legalizar as armas para continuar as milícias, os assassinos? É isso que representa a base que defende o governo Bolsonaro. Eu não poderia perder essa oportunidade de prestar uma grande homenagem ao meu pai, João Yantes, que por muitas vezes espantou muito vagabundo, marginal, do nosso terreno, da nossa área rural lá em Santa Catarina, usando a sua ponto .28. Espantou muito vagabundo. Viva João Yantes! Viva a segurança pública! Cada proprietário podendo ter até 6 ou mais armas e outras dezenas de munições, significa 120 milhões de armas. Haja lucro para as empresas estrangeiras e nacionais produtoras de arma. Haja financiamento de campanha. Quem sabe a nova apreensão de um miliciano como aqueles que mataram a Marielle se encontre outras centenas de fuzis para matar sem terra indígena.
Envolvendo a mesma temática, foi lido em plenário o relatório do projeto que altera regras sobre posse e porte de armas. O parecer flexibiliza as regras para o uso de armas de fogo e amplia penas previstas no Estatuto do Desarmamento. O texto deve ser votado na próxima semana. O plenário aprovou proposta que obriga o agressor a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, em caso de violência doméstica. A proposta tem o objetivo de expressar diretamente na Lei Maria da Penha a responsabilidade civil do agressor no âmbito doméstico em ressarcir todos os danos por ele causados, inclusive aqueles relacionados com os serviços de saúde prestados às vítimas e com o uso de dispositivo de segurança pelas vítimas para evitar novas agressões. O projeto será encaminhado para a sanção presidencial. Os deputados concluíram também a votação do projeto que define as regras para a prática de vaquejada. Todas as tentativas de alterar o texto foram rejeitadas. Deputados contrários à proposta protestaram. Isso é um verdadeiro atentado. Imaginem, vossas excelências, puxar o rabo de um animal até que ele seja lançado ao chão. Isso é normal? Promover a queda de um animal através de um laço, isso é normal? Apertar a virilha de um animal para que ele pule, isso é normal? Quem fala, como muitos discursos retrógrados e arcaicos que tiveram aqui, jogam luz sobre uma realidade que é do passado e já não é mais a realidade do presente. Existem regras hoje, médico veterinário, fiscais de prova, quem provoca qualquer ou mínimo dano ao animal, como o uso de esporas, é desclassificado das provas, porque se encontrou uma solução que não é proibir. O projeto sobre a vaquejada segue para a sanção presidencial. O plenário aprovou ainda a urgência para o projeto que cria política de apoio à atividade das mulheres marisqueiras. Outra proposta que passa a ter prioridade na pauta de votação é a que determina que escolas da educação básica tenham psicólogos e assistentes sociais em seus quadros. Em meio aos debates em torno dos projetos da pauta de votação, os parlamentares também discutiram as queimadas na Amazônia. A oposição criticou a política ambiental do presidente Bolsonaro e os governistas reagiram. Nós temos muitos problemas, o desmatamento continua crescendo e não é de agora. Há anos isso vem crescendo, vem acontecendo. Agora, infelizmente, culpar a poluição de São Paulo pela Amazônia aí já é demais. Nós podemos ter culpa de muita coisa, agora não da poluição de São Paulo. Nós não podemos aceitar que a Amazônia está poluindo São Paulo. Essas queimadas podem ser dos canaviais, pode ser do Cerrado do entorno, mas nunca da região amazônica. Eu aproveito esse momento para falar da última declaração do senhor ministro do Meio Ambiente. Ele comparou a nuvem que encobriu São Paulo à notícia falsa e fala em sensacionalismo. Esse é o ministro do Meio Ambiente brasileiro, que faz de tudo para que os fatos não sejam discutidos pela sociedade brasileira e esconde a ampliação significativa do desmatamento no nosso país. O governo Bolsonaro, esse parlamento e todos aqueles que querem a defesa do meio ambiente precisam alertar. A Amazônia está em perigo, porque o governo Bolsonaro é o primeiro a desmontar os programas sociais da Amazônia. Foi o primeiro a acabar com o Fundo Amazônia. Por quê? Porque o Fundo Amazônia banca parte das ações do IBAMA dentro das comunidades tradicionais. Existe um processo contra o projeto da Amazônia, dispensando no momento que não temos dinheiro para nada, 137 milhões que são investidos pela Noruega, mais 157 milhões que são investidos pela Alemanha. Então, eu fico aqui pensando comigo, se nós não temos dinheiro
para nada, não seria o caso de reconversar com a Noruega, com a Alemanha, para que pudessem continuar colocando esse investimento tão importante para o meio ambiente. E o Poder Legislativo, na sua prerrogativa, precisa de fato em loco. Eu escutei aqui alguns parlamentares da região da Amazônia contestando o desmatamento da área. Que este poder, que esta casa, vá em loco com a comissão especial. Eu queria colocar aqui a esse plenário, aos partidos da base, aos partidos de oposição, para que nós, em conjunto, possamos elaborar um relatório independente daquilo que está ocorrendo no Brasil, sem desejo de proteger quem errou no passado, mas o que a gente não pode é ignorar o fato e a necessidade da proteção do meio ambiente. E a gente viu que no mês de julho, que foi anunciado aí pelo INPE, que nós tivemos 1.864 quilômetros quadrados desmatados só em um mês, o maior da história, né? E nos últimos 12 meses, um crescimento extraordinário, que equivale a 3 cidades de São Paulo, os últimos 12 meses, desmatamento, principalmente na Amazônia. Portanto, mostra um governo que não se preocupa com as consequências do desmatamento. A questão da imigração em Roraima chegou a um ponto que não tem mais controle. Hoje nós já temos mais de 40 mil venezuelanos nas ruas de Roraima. Nós não temos uma manifestação do governo federal sobre o que irá fazer com esses venezuelanos que estão hoje na rua. Principalmente com o suporte que vai dar ao estado de Roraima. Mas alguns vão usar a tribuna daqui a pouco para dizer, mas já mandaram... Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O parlamentar catarinense de estar com o presidente Jair Bolsonaro na última quinta-feira e conversei com ele a respeito do seu pronunciamento quando ele colocou que os profissionais médicos que não passassem no Revalida poderiam, então, trabalhar como enfermeiros ganhando menos. Ele, na sua fala, ficou muito claro para mim que ele não teve nenhuma intenção de magoar a enfermagem brasileira. Ele que foi um homem que teve assistência da enfermagem quando teve o seu episódio, quando ele foi